nosso curso de trânsito. Vai ser trânsitos lentos, né? Jupiterianos. Essa conjunção explica aí esse evento todo? Explica. Vocês não viram o vídeo que eu fiz? Eu vi o seu vídeo. Tá, ali tá bem explicadinho, tá? A órbita estava muito estreita, né? Isso. Então vamos lá. Fechou Nós, o mapa do Inácio nesse bloco que inicia hoje, nós vamos interpretar os efeitos das passagens dos planetas por trânsito sobre o mapa natal. Tá? O que são os trânsitos? Os trânsitos são uma das técnicas de previsão astrológica que se utiliza. Basicamente, os astrólogos, eles utilizam como técnica de trânsito, técnicas de previsão, 4 grandes modelos. Os trânsitos são, sem sombra de dúvida, os mais utilizados, o mais recorrente, mais comum. Qualquer astrólogo privilegia os trânsitos, começa uma consulta com os trânsitos, primeiro olha os trânsitos. Em segundo lugar, se eu fosse fazer assim uma hierarquia, né, de força, a gente fala das progressões, das direções secundárias. Eu utilizo as direções secundárias, alguns astrólogos também utilizam as direções primárias e as direções simbólicas, né? Em terceiro lugar, a revolução solar, que alguns astrólogos ainda são bastante assim, pouco devotados, né, ou pouco inclinados ao estudo da revolução solar. Mas eu sou uma das astrólogas que dá bastante ênfase à revolução solar como uma técnica de previsão. E a direção lunar a gente acopla com as progressões, com as técnicas de previsão de progressão, e alguns astrólogos também utilizam o evolutivo, que é uma outra técnica de previsão. Mas, fortemente, se você integrar as 3 técnicas de trânsito, progressões e revolução solar, você tem uma leitura muito, muito completa para fazer previsões muito acuradas, tanto no seu significado quanto nas datas, né? Nos prazos onde os eventos, os efeitos devem ocorrer. Ok? O ideal é trabalhar com essas 3 técnicas conjugadas. Trânsito, progressão e revolução solar. Ocultação, você não considera? Mas como assim uma técnica recorrente aí eu já preferi os eclipses. Sim. Se eu fosse adotar assim, você quer ver uma coisa que dispara eventos? Lunação. Tá? Se eu fosse acrescentar uma leitura de previsão, alguma outra técnica, eu usaria lunação. Lua nova e lua cheia de cada mês, onde é que ela cai no seu mapa, em que casa e que planetas que ela pega. O desenho da lunação, do mapa da lunação, sobre o seu mapa natal. Acho assim alguma coisa assim espetacular. Se eu fosse ainda acrescentar mais uma técnica, eu usaria os eclipses, técnica de previsão. Aliás, recomendo a leitura do eclipse também, se ela cair sobre um ponto importante do seu mapa natal. Né? Cair em cima do seu sol, do seu ascendente, da sua lua, do seu meio de céu. Acho que o eclipse é uma pertinência enorme como uma técnica de previsão, se ela afetar um ponto do seu mapa natal. Se não afetar, você tem os efeitos coletivos. Aí você está falando de previsões mundiais, previsões coletivas, que os eclipses precisam ser levados em consideração quando a gente trabalha com previsão coletiva, tá? Mas você está usando essa ordem: trânsitos, progressões, revolução solar, lunações e eclipses. Eu usaria essa ordem.
de importância. Tá bom? Aí você tem vamos dizer assim, um quadro muito completo. Dificilmente alguma coisa escapa da sua possibilidade de você fazer a avaliação do que pode estar acontecendo ou vir a acontecer na vida de uma pessoa, de um país, de uma cidade, de uma empresa, de um negócio, ok? Bom, muito bem. O que são os trânsitos? Como é que a gente define o trânsito? O trânsito, no fundo, é uma sinastria. É entre os movimentos o movimento real. Isso é muito interessante levar isso em consideração. Os trânsitos não são um modelo, uma abstração, uma projeção de uma dinâmica de movimento planetário. Eles estudam o movimento real dos planetas no céu, eles estão realmente naquela posição X, em relação, tocando, por isso que é sinastria, tocando um planeta, um ponto ou uma casa do seu mapa natal. Tá? Os planetas se movendo puramente no céu não são um trânsito. Tá? A técnica de trânsito é os efeitos provocados pela passagem de um planeta em um determinado ponto, ok? Sobre o seu mapa natal, de quem você quiser, da entidade que você quiser estudar. Ok? É a conjugação de um movimento planetário, de um ciclo planetário, sobre um mapa fixo. Ok? Muito bem. Senão, são ciclos coletivos. Saturno está entrando em Aquário. Ok. Coletivamente quer dizer isso. Pode não estar acontecendo nada comigo no meu mapa natal, ou no mapa natal de quem o quê? De um país, de uma cidade. Esse Saturno em Aquário não está fazendo grandes alterações. Ok? Muito bem. É isso. Segundo, os trânsitos, eles têm um efeito em termos de gerar eventos, ok? Os trânsitos geram a passagem de trânsito sobre o seu mapa natal, ou o mapa natal de uma pessoa, de qualquer ente, ocasionam eventos. Você pode usar trânsito sobre progressão também, né? Não. Eu não gosto de superposição de técnica. Trânsito sobre revolução solar sobre progressão, porque a progressão é um movimento interno do seu mapa. Tá? Que já, por isso já gera um monte de resultados. Esse mapa é uma construção. Esse ponto progredido realmente ele não aconteceu. Ele é um construto. Né? Então você botar um ponto da sua revolução solar sobre isso, um ponto da sua sinastria sobre isso, você está criando sobrepondo modelos abstratos. Não sei se vocês me entendem. Entendi. Né? Ou você pegar o seu mapa composto e colocar sobre a progressão, ok? Eu gosto sempre de uma leitura assim mais orgânica, mais assim purista, ok? Então, progressão sobre revolução solar? Não. Também não. Nem revolução solar sobre trânsito. Não é modelo revolução solar, né? Também não é Não, você sabe que não? A revolução solar é um mapa real do dia do seu... real. Os planetas, naquele dia que você fez aniversário, estavam naquela posição de verdade. Não é um construto. Não é simbólica. Mas, Márcia, como é que seria, por exemplo, um trânsito positivo com a revolução solar?
Pois é. Isso aí já é uma... como é que a gente conjuga essas técnicas todas? Como você também pode ter uma progressão desarmônica em cima de um trânsito positivo. Aí você já é um estudo... Mas a progressão é determinante, né? No fundo, é assim. A progressão, ela diz para onde as coisas estão indo. Os trânsitos dizem como vai ser esse caminho. Eu estou indo para Copacabana. Estava engarrafado, estava alagado, estava o céu azul, os sinais estavam todos abertos, os sinais estavam todos fechados, tinha um caminhão de lixo parado, tinha muito buraco na estrada, os sinais não estavam funcionando, isso é trânsito. Mas eu estou indo para Copacabana. Ou para onde for. Ok? O próprio nome diz direção, né? A direção planetária. Quer dizer, a direção é aquela. Os trânsitos, a dinâmica que está ocorrendo naquele período. A progressão é uma técnica, a revolução solar é uma técnica completamente independente. Ela pode desdizer, ela não compactua necessariamente nem com os trânsitos nem com as progressões, porque como ela é levantada para o mapa do dia do seu aniversário, no dia do seu aniversário pode não estar acontecendo nenhum dos fatores presentes no trânsito ou na progressão. Você pode estar com um trânsito de Plutão quadrado Vênus por trânsito, e no dia do seu aniversário, Vênus está sextil Mercúrio, trígono a Saturno, é o céu do dia. O mapa do aniversário é o céu do dia. Então, naquele dia, os aspectos dos planetas não repetem, não reproduzem os trânsitos que vocês estão vivendo, menos o do Sol. Mas a revolução é factual, né? A revolução é factual. Então você pode dizer se a pessoa tem uma Vênus trígono... Sim, você pode estar por trânsito com Plutão oposto a Vênus, tendo fase de prejuízo na vida, por exemplo. E na revolução solar, aquele dia não tem nada a ver com isso. A Vênus não está fazendo nada com Plutão. Ela está conjunta a Mercúrio, trígono Netuno, sextil Júpiter. Então, a revolução solar, ela pode trazer um colorido, uma tonalidade que elas podem acentuar as dificuldades de um trânsito, podem amenizar e suavizar. Por isso que tem toda essa discussão em cima se o deslocamento, a relocação de uma revolução solar funciona, vale a pena, existe. A discussão que existe entre os astrólogos é essa. Se vale a pena você relocar uma revolução solar quando você tem trânsitos e progressões tão pesadas, ou tão difíceis, ou tão contrárias. Né? Ok? Aí a resposta. Como é um mapa do dia, a revolução solar é o mapa do dia ano, né? É o dia que vai marcar o seu ano. Este mapa pode suavizar, ele pode ser uma tonalidade que destoe dos seus... ou ela pode agravar. Inclusive, ela pode trazer problemas que não estavam anunciados nos trânsitos. Ela pode te botar um Plutão na casa 7, um Plutão no meio do céu, né? Um Netuno no fundo do céu. Que você não tinha anunciado isso nos seus trânsitos, mas não tem essa concomitância. Porque o dia do seu aniversário, aquele dia pode ser diferente do ano. Percebe o que eu quero dizer? Márcia, você falou Ok? que como é que o trânsito é o caminho e a progressão é como você... É o contrário. A progressão, quer dizer, ela está dizendo que as coisas estão progredindo, né, para aquela direção. O nome que se usa, né, direções planetárias. É o desfecho do trânsito, né? A progressão do desfecho. São duas interpretações. Primeiro olha, a direção é essa. Eu estou com Sol, Netuno. Então, a direção é de desmanchamento. É de desintegração.
é de nebulosidade, é de incertezas, não é isso? Os trânsitos como é que o que está acontecendo, quais são os fatos nessa direção. Eu posso estar com Saturno trígono Sol. Então, eu estou com uma série de circunstâncias que me ajudam a produzir, ter foco, gerar estabilidade, no meio dessa nebulosidade. Mas eu posso estar com o Netuno quadrado Sol, por trânsito. Aí o caminho vai ser bem confuso. Além disso, as progressões, principalmente as progressões que ultrapassam o trânsito, que sejam mais lentas que o trânsito, elas dão o final da história. Elas dizem, olha só, né? Você está com trânsito, Plutão quadrado Vênus, e na progressão, um Sol indo para cima do Netuno. A tendência não é você terminar esse seu trânsito com as mesmas coisas que você, com os mesmos, o mesmo patrimônio, o mesmo afeto, que as coisas estão se dissolvendo. Muito diferente de você, numa progressão de um Sol trígono Netuno, com um trânsito Plutão oposto a Vênus. Concordam? Porque se eu estou com uma progressão Sol progredido para trígono de Netuno, a minha vida está se caminhando para um desfecho onde as coisas vão se juntar, se sintetizar, se reorganizarem. Ok? Vamos lá. Então, os trânsitos. Primeiro, eles descrevem os eventos produzidos e provocados pela natureza do planeta que transita. Transitante. Ou seja, num trânsito Netuno quadrado Vênus, você não vai quebrar a perna. Não. Você vai se enganar. Ou você pode tomar um remédio errado e fazer um diagnóstico errado. Mas você não vai quebrar a perna, porque não é isso que Netuno faz. Ele não quebra a perna. Ele tem os problemas. Tá? Você pode ter um diagnóstico errado. Pronto. Ok? Nem num trânsito de Urano, Mercúrio, você não vai ter uma pedra no rim. Não. Pedra no rim não é assunto de Urano, muito menos de Mercúrio. Mas você pode ter um XP. Pois é. Você pode ter aí um fiozinho aí da cuca que queima. Ok? Tá? Ok? Muito bem. Vamos lá. Então, com a natureza, com a cara do planeta transitante e com a duração, com o time do prazo da orbe daquele trânsito. Ah, aconteceu 10 anos antes, 10 anos depois, 2 anos depois. Não é. Não é aquele planeta, não é aquele trânsito que gerou isso. Tem um tempo, tem uma orbe, tem um prazo, tem uma validade. É durante a atuação daquele trânsito. Não é eterno. Ok? Muito bem. 3. Então, os trânsitos, eles são uma técnica de previsão que indicam, manifestam, geram eventos externos, concretos, factuais em relação à natureza, né? Ao significado, às funções do planeta transitado. 2, sobre os assuntos do planeta transitado. Não é qualquer coisa também, não. É em relação ao planeta que está recebendo o trânsito. Então, se for sobre o Sol, vai ser em relação às figuras masculinas, em relação ao pai, em relação a figuras de liderança, né? Não vai ser em relação ao vizinho do lado, a não ser que você tenha um Sol na casa 3.
Quer dizer, a temática envolvida dos eventos tem a ver com os significados dos planetas que estão transitando e do planeta que está recebendo o trânsito. Pegou o Mercúrio, é meu irmão, meu cunhado, meu vizinho, né? A minha cabeça, minhas ideias, meu deslocamento, meu carro. Não é o grande amor da minha vida, a não ser que reja a minha casa 7. Entendeu? Mercúrio não está falando um grande amor da sua vida. Agora, se é sobre a Vênus, está falando dos seus afetos, dos seus amores, das pessoas, das suas ligações amorosas. Entendeu? Então, cada macaco no seu galho. Os temas são, as funções, né? Elas são divididas. Isso é tão forte, que quando uma pessoa te narra um fato, você já sabe o trânsito que ela está passando. Aí ela está curando em cima da casa 7. Ela está com, né? Urano quadrado Vênus. Marte também é o homem. É o masculino, é o homem. Bom, as figuras masculinas, né? Bom, vamos lá. Agora, o segundo ponto importantíssimo. Os trânsitos, eles representam fatos, eventos, geram eventos concretos, palpáveis, visíveis, perceptíveis, ligados à natureza, ao significado do planeta transitante e do planeta transitado e da casa que ele rege. Vamos falar disso. Mas também geram estados de alma. Então, eles têm uma contrapartida, uma interface de eventos e uma interface subjetiva. Atua sobre o estado de espírito, o estado da alma, a percepção do indivíduo. Então, por exemplo, eu posso ter um Urano em cima do meu Mercúrio e eu não bati de carro, eu não tive pressão alta, eu não briguei com meu vizinho, mas a minha cabeça não me deixou dormir. Eu entrei num estado de ansiedade, de inquietação, tá? De angústia respiratória, de falta de ar, de agitação mental. Ou Saturno, por trânsito, fez quadratura com a minha Lua. Eu posso não ter tido concretamente nenhum evento que reproduzisse esse trânsito. Mas eu fiquei de baixo astral, eu fiquei deprimida, eu fiquei isolada, eu fiquei sem disposição para estar com as pessoas, eu fiquei intransigente com as pessoas próximas. Isso se passou subjetivamente. A minha percepção foi alterada. Ok? E pode acontecer as duas coisas. Eventos, fatores e estado de espírito, de alma, de disposição. Você acha que quando a pessoa não é uma pessoa mais sensível, né, ela não tem essa percepção, ele provoca algo ou não? Não, eu acho que a energia provoca para a pessoa sentir aquilo ou não? Sim, provoca para sentir provoca aquilo. Algum fato. Isso. Que acaba produzindo aquele sentimento, aquela sensação, aquele estado de alma, aquela percepção. Tá? Ou pode não acontecerem eventos e o estado de alma ser quem sofre os efeitos daquela passagem. Ok? Por exemplo, uma pessoa que passa por um trânsito Saturno sobre a Lua, a gente vai dar caso a caso, ela pode sentir necessidade de isolamento. Ela pode se sentir indisposta, indisponível, sem vontade
de estar muito perto das pessoas. Ela pode se sentir assim um pouco deslocada dos ambientes que normalmente ela frequenta, como se ela fosse à parte, ela não integrasse, sem que de concretamente nada de muito diferente tenha acontecido, concretamente falando. Tá? Ok? Dá-se um certo recuo dos laços da própria pessoa, ok? Muito bem. Então, tem esse fenômeno externo e interno, e pode ser, inclusive, simultaneamente, até um decorrente do outro. Ou, se quiser ainda, uma determinada predisposição subjetiva, fazer ela ter um comportamento que gera o fato. Ok? Ok? Urano quadrado Marte. Rompi com meu companheiro, com meu associado, porque eu não estou com tolerância para nada e para ninguém que eu aturava. Aumenta a minha intransigência, que predispõe a cortes e rupturas. Ok? E não algo, uma ruptura ou um desmonte de sociedade assim do nada. Necessariamente não, percebe? Eu aqui posso não estar suportando, tolerando nenhum tipo de interferência na minha conduta e aí eu rifo. É aquela coisa de você não alimentar a energia, né? É, alimentar a energia. Então, o que a gente sempre indica é que o melhor é que a gente use o planeta em vez de o planeta usar você. Isso é o ideal, né? Você canaliza, utilize os significados, né, associados àquela passagem e utilize isso como força para alguma coisa que você queira alcançar, em vez daquilo te embolar e te levar, né? Muito bem, vamos lá. Vamos entrar agora nas orbes, no tempo, no time dos trânsitos. Nós vamos estudar aqui os efeitos da passagem dos planetas lentos sobre todos os planetas do mapa natal, pontos e casas. Então, se trata de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Ok? Vamos deixar os planetas rápidos nesse momento de fora, porque a dinâmica deles é mais curta, portanto, os efeitos são mais, também menos duradouros. Esses têm efeitos duradouros na vida da gente. Atmosfera, ok? Por exemplo, no caso de Saturno, eu já vi que basta ele entrar no signo, onde você tem um planeta importante, o Sol, você já começa a sentir o cheiro dele. Tá? Muito bem. Então ele faz o fato 4 graus antes, que dá uma média de 2 anos antes do grau exato. Ok? Aí ele dá a marca dele e diz assim, olha, cheguei e já estou pronto para operar na vida da pessoa. Ok? 2 anos antes do grau exato. O Plutão, o grau 4, ok? Tá? 2 anos antes, eu já fiz essa avaliação com os meus clientes e eu pergunto, olha, 2 anos antes, o que aconteceu? Papá, 2 anos atrás, ou a própria pessoa me relata, olha, 2 anos atrás aconteceu isso assim, assado. Tá? E a pessoa passa, muitas vezes, o resto do trânsito do Plutão lidando, ou transformando, ou recuperando, ou assimilando esse fato, ou essa situação do grau 4 antes do grau exato. Ok? Bom, fora disso,
um grau antes, um grau durante e um grau depois. O grau exato, né? E um grau depois. Ok? Então vamos começar com o Júpiter. Júpiter é o único dos planetas por trânsito que tem um efeito retardatário. Ele tem um eco. Isso é muito interessante estudar. Muitas vezes começa um trânsito de Júpiter, ele entra na órbita, e você não vê muita coisa se passando, muito movimento não. À medida que ele está se despedindo, ou passando pela última vez, ou se afastando da órbita, é como se fosse ele deixa um halo e, às vezes, não só o evento se dá ali, ou tem uma extensão, tem uma propagação, tem uma duração maior, mesmo depois que o trânsito já tenha se afastado da órbita. Plutão antes e Júpiter para depois. Durante Plutão não faz, não? Ele só vai fazendo estrago. Não, ele vai sentindo efeito daquilo que... eu acho... se teve um efeito marcante na fase anterior, é mais provável que o resto do trânsito sejam você lidando, ou recuperando, ou refazendo. É porque a gente vai falar mais especificamente quando chegar no caso de Netuno, ou no caso de Plutão, né? Ou no caso de Netuno também. O próprio trânsito de Netuno engana e desvela durante a própria passagem do trânsito de Netuno. Engana, equivoca e ele mesmo mostra que você se enrolou todo. Você não fica cega até o final, não. Ele traz a maquiagem, o disfarce, a ilusão, e durante a própria passagem do trânsito cai a ficha. A mesma coisa Plutão. Ele traz o problema, o dano, ou a questão, ou levanta, e durante a própria passagem tem a transformação e a regeneração. Mas eu acho que... Não é estático até o final, não. O trânsito de Netuno, o trânsito de Plutão, ele faz o fato, né? Ele causa a perda para transformar. Mas o Netuno, ele mostra. Você vê, no meio do caminho que você entrou numa fria... Elimina a terceira passagem do... Não, elimina energeticamente, mas assim, quer ver? O Netuno quadrado Vênus, o Netuno quadrado Nodo, a pessoa se encantou, se namorou, conheceu não sei quem, lá pelo meio do trânsito, começa a ver que você está numa furada. Aparecem situações que a traição aparece. Ele não engana até o final, isso que eu quero tentar dizer. O que eu já vi de pessoas se desiludirem durante a passagem do trânsito, desiludirem no sentido de perceberem que foi uma ilusão, que elas se enrolaram, ou descobrindo a traição no trânsito de Netuno. Por isso que a terceira passada é pior? Não, é pior... Porque você tem a consciência... Não, ela é pior no sentido de que ela enfraquece, é assim. Por exemplo, no Netuno-Sol, você na primeira passagem, a gente vai dar os trânsitos de um por um, você não sente o efeito debilitante do Netuno-Sol, não sente. Talvez nem na segunda, na terceira você está de língua de fora. É como se ele fosse minando. Ou, se você quisesse, num relacionamento. Eu acho que o caso não é grave. Eu acho que a pessoa emenda. Eu acho que ela não fez por mal. Aí ele vai minando tanto aquilo que você chega pensando, realmente eu estou completamente enganado sobre essa pessoa. Ele vai comendo pelas beiradas. Ele vai comendo pelas beiradas. Quando você vê, não tem nada ali. A pessoa saiu de casa e levou as roupas. Mas ele é durante o trânsito de Netuno, o que equivoca, engana e tira o véu. Durante a passagem dele. Você descobre no meio do caminho que você está envolvido com o sócio, com o parceiro, com o namorado, com a namorada, com a amiga, com a funcionária que não é de confiança. Nos trânsitos harmônicos, é claro, nos trânsitos complicados de Netuno.
Ou seja, não mantém coberto até o final, isso que eu quero dizer. Tipo você ali de enganada, ou de iludida, ou de fantasiando, ou de idealizando, de supondo até o final. Não. Tá? Aparece o autor do crime, isso que eu quero tentar dizer. Tá? Muito bem. Tá? Então, Júpiter. 1 grau antes, 1 grau exato e 1 grau depois, sendo que esse depois pode estender por mais mês e pouco que você está sob os efeitos entusiasmáticos ou expansivos ou ativados de Júpiter, ok? Então, pode sempre dar uma orbe maior, em termos de data, que eu quero dizer, para mais, né? Ok? Não na entrada, é na saída. Ok? É porque, como eu falei, o planeta, por trânsito, chega e cria um campo. Eu acho que o Júpiter ele cria um campo maior. Por isso que o efeito do remédio dura mais horas, sabe assim? Vai dar um exemplo assim, tá? Bom, então vamos lá. Júpiter. Como é que se manifesta o significado essencial de Júpiter? Né? Que os fatos estarão associados, o estado de alma estarão associados aos significados essenciais do planeta transitante. Bom, primeiro, o efeito do planeta. Ele aporta os significados essenciais dele, do planeta transitante, sobre os significados essenciais do planeta transitado. Ok? Mercúrio, documento, fala, comunicação, escrita, irmãos, tá? Primeiro efeito é sobre o significado essencial do planeta. 2, sobre o assunto da casa onde o planeta transitado está. Mercúrio está na casa 2, parte material. Mercúrio está na casa 7, relacionamento. Mercúrio está na casa 8, assuntos de herança, o que seja. Ok? Terceiro no sentido de mais fraco, mais tênue, mas também atua, principalmente em trânsitos longos, sobre os assuntos da casa regida pelo planeta transitado. Ok? Então, o Mercúrio está na 9, que está associado aos assuntos jurídicos, e rege a 8, que está associado a impostos e taxas. Ok? Mas você falou o significado dos assuntos na casa... Na casa onde o planeta que está recebendo o trânsito, né? E da casa, do assunto da casa que ele rege. Então, você pode, vamos dizer, quase que fechar todos os assuntos que podem ser tocados ou podem receber efeitos do planeta, do trânsito, né? Então, eu vou associar, essa que é a riqueza da interpretação de um trânsito, associar o significado essencial do planeta que está transitando sobre os significados essenciais do planeta transitado, da casa onde se encontra e da casa que ele rege. Dá para escrever uma história inteira em cima disso. Então, para dizer o quê? Não pode ser qualquer coisa que um trânsito... não vai me acontecer qualquer coisa. Não. Só vão acontecer as coisas associadas aos significados essenciais do planeta, do assunto onde ele mora e do assunto que ele rege. O resto, não. E eu não concordo com a interpretação que eu sei que muita gente usa, muito astrólogo bom, renomado usa, de que você também, o planeta transitando, também repercute no planeta do mapa natal, mesmo que ele não esteja tocando. Exemplo, o Júpiter passando pelo seu Plutão natal,
também mexe no seu Plutão de casa, seu Júpiter de casa 6, que não está sendo tocado por nenhum trânsito. Ficou claro? Não vejo como se você tivesse uma matriz. Isso é uma discussão de fundamento astrológico, tá? De fundamento. Como se você tivesse, exemplo, Júpiter de casa 6. Você tem lá, então, você tem uma matriz jupiteriana de casa 6. Ou seja, tu é uma pessoa que está sem fazer muita coisa. É isso, Júpiter de casa 6 é isso. Ou um assunto de saúde, né? Ligado a Júpiter. Parte hepática, parte de fígado, parte de colesterol, não sei. Aí o Júpiter está lá tocando não sei quem. Seu Plutão, sua Vênus, sua casa 9. Não sei por que o seu fígado ia se complicar. Entendeu? A não ser que ele também estivesse sendo tocado por esse trânsito. Não sei por que o planeta natal responderia, despertaria os seus significados, porque o do céu, tá? Agora vai a minha interpretação. De onde que vem essa interpretação? É onde eu acho que cabe essa interpretação. Você responde a um trânsito de um planeta dependendo de como você funciona com esse planeta. Não é que o seu Saturno de casa 6, você está com Saturno quadrado Sol, por trânsito, e você tem um Saturno de casa 6. Ok? Não é que esse trânsito Saturno quadrado Sol está ativando, despertando o seu Saturno de casa 6. O Saturno quadrado do seu Sol está ativando, despertando, como você lida com restrição, obrigação e sobrecarga, que tem a ver com o seu Saturno natal. Se for um Saturno natal bem aspectado, você lida melhor com o trânsito ou não? Não, a questão é o seguinte, isso é uma outra questão que se coloca também de fundamento astrológico. Eu acho que é muito mais forte um trânsito quando você tem esse planeta muito forte no seu mapa natal. Quando ele está exaltado. Não, olha, você tem um Plutão no ascendente. Ok? As pessoas dizem que você lida melhor. Não concordo. Não concordo que você lida melhor com o trânsito de Plutão quadrado Sol, porque você tem um Plutão em cima do ascendente. Não, muito pelo contrário. É tão forte essa coisa plutoniana, essa coisa é tão intensa, essa coisa domina tanto a sua personalidade. Quando você tem um Plutão passando assim, sextil Mercúrio, lá vai você com uma intensidade. Explicando de novo, para não me contradizer. Não acho que um trânsito de um planeta ative o seu planeta natal. Um planeta passando por trânsito, ele atua funções, ele manifesta funções, tá? Que expressam ou canalizam como você encara essas funções. Se você é uma pessoa mega tensa, mega ansiosa, e você passa um trânsito Urano-Marte, você sai arrancando os cabelos. Porque você é uma pessoa mega tensa e ansiosa. Uma pessoa mais serena, mais zen, mais tranquila, mais suave, mais devagar, mais paradinha, ela não vai passar por um Urano quadrado Marte com o nível de excitação de uma pessoa que tem Urano ascendente. Não é porque esse Urano-Marte ativou o seu Urano natal. É porque você tem uma predisposição forte para a ansiedade, que é a do seu Urano natal.
Uma pessoa zonza que passa por um Netuno-Sol é muito diferente de uma pessoa que tem um Saturno angular. Sabe uma pessoa zonza? Perdida, desorientada? Netuno conjunto ao Norte Sul, quadrado com o Sol, não é? Aí ela passa por um Netuno ascendente, ela sai do ar. Olha, eu sou muito. Eu tenho Netuno quase angular na 7, né? Tá um pouquinho. Eu tive um trânsito de Netuno sobre o Sol que eu vou te falar. Foi pior do que o Plutão Sol pra mim. Isso que eu estou falando. Porque Isso que eu estou me falando. desnorteou De uma maneira porque que você. me botou na cama. Porque você é uma desnorteada. Então, quando as pessoas. Claro! Exatamente. Quando as pessoas dizem que você lida melhor com o planeta que você já tem muita intimidade. Não, eu acho que você lida pior, porque você já tem aquele campo aberto. Você já é aquilo. Aí aquilo passa de longe. É a mesma coisa que você disse assim, quer ver, uma pessoa que é asmática, ou uma pessoa que é ter rinite, né? Ela pega uma gripezinha, ataca o processo alérgico e respiratório dela, porque ela já tem esses ingredientes. É isso. Então, mas por exemplo, se uma pessoa é tensa, mas ela não tem um Urano angular, não tem um Urano ascendente, mas ela é tensa, é possível acontecer isso? Não, ela tem um Urano, para ser tensa, ela tem que escrever. Olha só, vocês, quem fez o meu curso de estados da alma, o Dores da Alma, que eu descrevo quais são as composições planetárias de cada estado de alma, a de ansiedade é Urano. De ansiedade. Se for tensão porque eu sou preocupada, eu posso ser tenso porque eu sou preocupada. Aí já é coisa de Saturno. Saturno é tenso porque acha que vai dar tudo errado, ele é pessimista, ele espera o pior, então ele não é relaxado. Mas é diferente daquela coisa pilhada de Urano, que a pessoa chega a ficar sem ar, de tanto que ela, não sei. Ok? Respira mal, né? Tem diafragma contraído. Esse curso é muito bom, viu? Você vê, é bom no sentido que você consegue identificar quais são os padrões planetários que geram certos estados de alma, a qual você é sujeito ou não. Você pode ser uma pessoa que isso tu nunca vai ter. Bom, voltando. Ok? Comprar esse curso online? Dá? Tem. E se for assim uma coisa boa, por exemplo, você tem um Júpiter angular, tá? Você tem um Júpiter angular. Aí quando passa um trânsito de Júpiter, você também pira. Não, também, porque é o seguinte, a pessoa que tem um Júpiter angular é tudo muito. É tudo muito. Ela não tem uma predisposição a reduzir, a ponderar, a fazer aos poucos. Não tem. Então, ela entra num trânsito de Júpiter, principalmente um trânsito de Júpiter quadrado Sol, Júpiter quadrado Vênus, ela entra numa onipotência, ela entra no eu quero para a China, França, Japão, Inglaterra, ela entra, eu quero estudar inglês, francês, espanhol, metafísica, ela entra numa mania. Ela entra. Mas e se for um trânsito positivo, assim, um sextil, um trígono? Sim, ela pode até ampliar a positividade dela, mas é sempre uma coisa, ela espera mais do que vem, que é um padrão. Por exemplo, uma pessoa que tem um Júpiter sextil Sol, um Júpiter trígono Vênus, aí você faz uma descrição para ela de coisas boas que vão acontecer, ela já está aqui mega. Então, vou ganhar na loto? Não. Loto não. Loto não, mas um aumento de salário, vender o seu imóvel com um valor maior, né? Ou você diz um monte de coisas complicadas para ela e as boas, ela só registrou as bacanermas que vão acontecer. Isso é um padrão, mas aí já é ok? Eu tenho um Júpiter angular, e sempre quando eu passo com um Júpiter, Mercúrio, Júpiter... É positivo. Lua, Júpiter, Sol, eu sempre viajo. Batata, já vai viajar, pronto. Um Júpiter, isso. Aparece uma viagem sem eu estar esperando. Isso. Porque é o significador essencial do Júpiter e talvez aconteçam até coisas maiores e melhores do que aconteceriam para outras pessoas, porque a pessoa abre esse campo, ok? Tá? Ou aproveita, ok? Bom,
Vamos lá. Mas, basicamente, o que os trânsitos querem dizer é o seguinte, é que não tem como acontecer algo sem ter energia para isso. Para que algo se dê, tem uma energia semelhante a este algo para gerar o evento da mesma natureza. Ok? Tá? Muito bem. Precisa ter um quantum energético que gere um potencial de eventos com aquela qualidade. Ok? Muito bem. Do nada, sem nenhuma representação, aquele fato não tem força para acontecer. Tá? Isso vale para a gente não insistir em gerar eventos quando não tem energia para aquilo. Só leva desgaste. Desgaste, malha e não rola. Ok? Bom, Júpiter. Significados essenciais de Júpiter que ele pode trazer no trânsito que ele provoque. Primeiro, significado essencial de Júpiter, expansão, aumento, crescimento, desdobramento, multiplicação, mais de tudo, mais para maior e mais para menor, mais para pior, mais para melhor. Ele aumenta, ele dilata, né? Ele descontém, ele amplia, é para além de onde você está e chegou, beneficamente ou prejudicialmente. Ok? Aquilo vai mais. Você pode ler assim. Isso vale para a saúde, para a doença, para a riqueza, da riqueza e na pobreza. Ok? Bom. Segundo, ele é um indicador de mais longe ou mais distante. Por isso, viagem exterior, gente de fora, outros países, negócios fora do local de origem da pessoa, migrar, né? Ter contato com pessoal afetivo, financeiro, profissional, com pessoas de outra origem, né? Terceiro, como é mais longe, né, é mais distante de onde você está, supõe que para aquele fato se dar, você tem que estar um pouco fora da sua borda, frequentando lugares, situações, ambientes que não são os seus imediatos, do seu entorno. Como assim? Como se você tivesse que explorar possibilidades para além de onde você se encontra. Você tem que fazer isso. Tem que fazer isso. É como se aquele benefício, aquela oportunidade ou aquele evento, ele não está colado em você. Ele está mais longe, ele está em outro ambiente, em outro circuito, em outro círculo, em outra cidade, em outro campo, em outro assunto. Então, tem sempre essa ideia de que aquilo vem de uma exploração de uma possibilidade. Tá? Não é do imediato. Tá? Bom, isso para você acertar as suas previsões, né? Acertar no sentido, prever com mais precisão de onde vem aquele fato, aquela circunstância. Por isso que ele dá tanto viagem, tá? 1, 2, 3. 4. Também o significador essencial de Júpiter é lei, justiça, regulamentação, área jurídica, área legal. Então, assuntos, processos, inquéritos, soluções jurídicas. Então, associados a Júpiter. Também, dependendo do trânsito, favorável, desfavorável. Tá. Ok?
julgamento, né? Um julgamento benéfico, um julgamento favorável, um julgamento desfavorável. Ok? Se vale a pena entrar na justiça por um determinado recurso, por uma determinada condição, os trânsitos de Júpiter é que vão avaliar bem isso. Tá? Se essa data é favorável para um inquérito, um processo, etc. Né? E os assuntos ligados a conhecimento, estudos, exames, provas, concurso, avaliação de conhecimento, também estão sob a tutela de Júpiter. Ele que manda nessa área. Ok? Êxito, né? Na conclusão de um curso, no exame, no vestibular, numa prova. É bem bom estar com Júpiter favorecido, tá? Bom, dito isso, vamos lá para os trânsitos. A duração dos trânsitos de Júpiter, a duração, a passagem dele, né? Porque ele vai tocar esse ponto ao longo de um período mais de uma vez, a não ser que você possa ter um planeta assim, muito no iniciozinho, né, da entrada do signo, aí o Júpiter passa rapidíssimo por aquele grau e pode não voltar a encostar nesse grau. Em média, ele passa de 2 a 3 vezes sobre aquele grau, né? Separativo ou se aproximando ou se afastando, né? Aplicativo ou separativo, ok? Geralmente ele chega a passar 3 vezes, direto, retrogradando, direto de novo, ok? Muito bom. Vamos lá. Quanto tempo? Um mês? 2? Não mais? Não, um mês. Um mês. Um mês, né? 3 semanas, ok? É rápido, mas passa muitas vezes mais de uma vez, ok? E, de novo, ele dura mais que um mês porque ele tem um efeito propagador. Então, você fica sob aquela influência animada, disposta, com gás, o assunto continua reverberando, às vezes até além de, ou seja, um mês a mais, entenderam? Bom, por causa desse efeito eco dele. Então, vamos lá, o Júpiter sobre o Sol natal. Júpiter em conjunção ao Sol, sextil Sol, trígono Sol. Ok? São aspectos harmônicos dos trânsitos de Júpiter sobre o Sol natal. A conjunção é o mais forte de todos, e eu diria que, mesmo que o grau do trânsito tenha passado, o Júpiter sobre o Sol natal, quando o Júpiter transita pelo signo onde você tem um Sol natal, você entra numa onda jupiteriana o ano inteiro. Júpiter passando agora no signo de Capricórnio, porque o Júpiter agora está passando em Capricórnio, mas colado com Saturno, com Plutão, etc. Então, ele está bastante, vamos dizer assim, prejudicado, né? Porque ele não está sozinho, fazendo a festa. Mas, quando o Júpiter passou nos primeiros graus de Capricórnio agora, e Saturno e Plutão estavam afastados, as pessoas que têm o Júpiter, o Sol, nesses primeiros graus de Capricórnio, receberam essas influências benéficas de Júpiter sozinho. Os primeiros graus de Capricórnio. Porque ele só foi se juntar com Saturno e Plutão agora no grau 20. Tá? Bom, mas de qualquer maneira, supondo que não seja o caso, o Júpiter entrou em Câncer, entrou em Gêmeos. A turma Sol em Câncer, Sol em Gêmeos, Sol em Leão, reverbera nesses efeitos jupiterianos praticamente durante a passagem de Júpiter naquele signo. Ok? Mesmo que não esteja no grau exato. Percebe?
Dá uma onda de otimismo, positividade, confiança, oportunidade, chances. Mas por que só para esses signos? Só para esses signos, porque é uma conjunção. Ou seja, o Júpiter está ampliando as qualidades do signo onde a pessoa tem o sol dela. Então, ela está completamente sintonizada, vamos dizer. Ou ela tá vibrando, o sol, né? Ela está enxergando. Porque quando o Júpiter... As oportunidades. Porque quando o Júpiter atravessa um signo, ele expande as características, traços, atividades associadas àquele signo. Você você exalta aquela característica do seu sol. Sim. E quando você trabalha as características do seu sol, você tem mais chance de atingir seus objetivos de vida. Objetivos de vida e enxergar oportunidades, ok? Porque a conjunção é o ciclo mais forte. É o trânsito mais forte. Então, principalmente quando esse Júpiter encostar por conjunção no seu Sol. Ok? Tá? Agora, primeiro efeito, engorda. Engorda. Júpiter em cima do Sol, quadrado ao Sol, conjunto ascendente, conjunto à Lua, engorda. Tá? Muito bem. Vamos lá. Se você tem dúvidas, se você tem aquele ascendente naquele signo, e você engordou 5 quilos, você tem o ascendente no signo que Júpiter está passando. Ok, bom, engorda, mas vamos lá. Como é que foram esses trânsitos, Júpiter... Júpiter conjunto, sextil e trígono ao Sol natal, sendo que a conjunção é mais forte, é a mais expressiva, tá? Ok, então vamos lá. E você falou também da Lua, também? Isso é porque engordam, né? A Lua, a pessoa come. Come. Ela simplesmente come. Não, mas como é que seria esse trânsito do Júpiter com a Lua? A gente vai dar todos os... Planeta a planeta, mas é só eu estou explicando os planetas, os ciclos de Júpiter que engordam. Sobre a Vênus também. Júpiter sobre a Vênus engorda porque a pessoa ela se dá o que ela gosta e é gostoso. Ela não está afim de abrir mão daquilo que é gostoso para ela. Só come coisa gostosa. Pronto. Coisa gostosa geralmente não é cenoura ralada, tá? Com uma pitada de limão. Não é. Ok? Bom, não é. Nem abobrinha. Ok? Concorda? Muito bem. É porque a pessoa está com mais gosto, sabe? Ela está com gosto. Ok? Porque amplia o gosto. Bom, vamos lá. Júpiter-Sol. Então, conjunção, sextil e trígono. Primeiro, aumenta, expande a autoconfiança, a autoestima. Sol. A consciência pessoal, o brilho pessoal. Aumenta de forma positiva como a pessoa se vê. Ela se vê melhor, por um ângulo melhor, por uma perspectiva melhor. Ela se vê melhor na própria foto dela, sabe? A pessoa está bem na foto, pois é, ela se enxerga, se percebe através de uma perspectiva mais positiva, em vez de ficar vendo os seus defeitos, as suas deficiências, as suas incompletudes, os seus fracassos, não é? Primeira coisa. Segunda coisa, é uma indicação, um período de uma melhora de vida, de uma maneira geral, das condições de vida. Surgem oportunidades onde ela pode melhorar a condição de vida dela como um todo. Tá? Terceiro, ela enxerga perspectivas que ela não enxergava.
ela percebe desdobramentos, horizontes, oportunidades. Disso que eu estou fazendo, eu posso fazer aquilo outro. Isso que eu vivo com meu marido, eu posso também viver assim, assim, assado. Isso que eu tenho na minha casa, eu posso desenvolver mais esse setor, mais esse quarto, mais essa coisa. Ou seja, me descortinam horizontes, oportunidades, percepções que estavam na minha cara e eu não enxergava. O meu enxergamento é que aumenta. Nem sempre é só porque as circunstâncias melhoraram, percebe? Eu abro a minha percepção, o meu horizonte, e eu enxergo coisas que não estavam ao meu alcance, ou claras, ou na minha percepção. Na realidade, eu aumento a minha percepção. Esse é um ciclo que a gente fica inteligente. Inteligente. A gente, tipo assim, não sei como não vi isso. Não sei como não enxerguei isso. Isso porque o Sol é o indicador essencial de inteligência, viu? O Sol. Não, as oportunidades surgem, brotam. Brotam e eu fico tão inteligente que eu tenho uma clareza de visão, de percepção, de objetivo. Eu tenho tal objetivo e como é que eu consigo isso? Assim, 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 assado. Porque eu enxergo. Muito bom isso. É muito bom. E isso vai te dando o entusiasmo, vai te dando confiança, vai te dando uma perspectiva positiva, que atrai circunstâncias positivas. Todo mundo que tem um negócio bom, lembra de você. Lembra de você. Vou chamar a fulana para isso, vou oferecer isso para fulana, para fulano. Porque você passa a ser iluminado do ponto de vista de coisas positivas. Você vibra. Você vibra, aí uma coisa puxa a outra. Ok? Muito bem. Então, a sua margem de crescimento, expansão, de vida, de propósitos, de objetivos, aumenta. Aumentam as chances. Tá? Para quem estava perdido, desorientado, sem perspectiva, mas eu não sei como é que eu ponho isso em prática, eu não sei para onde eu vou, eu não sei se eu decido isso ou aquilo, tem um aumento de clareza, de foco. Então, é o contrário de perdido, ou desorientado, ou sem rumo. Aparece na minha cara muito claramente o propósito, o objetivo, o foco e como eu faço para realizá-lo. Porque aumenta a luz. Acende a luz, eu enxergo. Ok? E, fechando o bloco de hoje, favorecimento de oportunidades para o masculino. Então, as figuras masculinas da família, as figuras masculinas da sua vida, pai, esposo, companheiro, marido, namorado, irmão mais velho, eles estão abençoados, favorecidos, facilitados naquela fase. Tá? Aumenta a vibração, as oportunidades para quem ocupa cargo de chefia e liderança. Então, se esse trânsito estiver ocorrendo em cima de uma figura que tem uma posição de poder, de liderança, de hierarquia, numa empresa, no escritório, numa família, num negócio, né? Ela não só está em condições de exercer essa autoridade, esse comando, essa liderança, porque o Sol, ele é o rei, né? Ele é a figura do centro, ele é a figura de quem emana poder.
Então, se coincidir disso acontecer no mapa de uma figura que tem essa posição, ela está numa fase muito favorável para ser eleita ou conduzida ou funcionar muito bem dentro de uma figura, dentro de uma situação de liderança, de centro, né? Porque o Sol é o centro. As pessoas vão a ela, valorizam ela, perguntam a ela. Não está desautorizada, né? Não está com perda de potência de poder. Pode ser um diretor de uma empresa, pode ser o diretor de uma escola, Agora, pode se ser o que você tiver seja. um Sol quadrado Plutão, aí você tem um Júpiter fazendo conjunção com esse Sol, ele vai quadrar Plutão. Só se for no grau de diferença de 1 grau. Ah, tá. Tem que ter 1 grau de diferença, porque leva, é 1 grau só. Se for exato, vai pegar os dois. Tá? Ok? Mas aí você não vai pegar o Sol primeiro e 2, 3 graus depois vai pegar o Plutão. Não é, só é simultâneo se tiver com uma diferença de 1 grau. Do aspecto, né? Divisão Sol a 15 de Câncer, Plutão a 18 de Capricórnio, vai pegar depois o Júpiter-Plutão, tá? Para ser simultâneo tem que ser praticamente grau exato. Senão, por isso que a gente pega muitas vezes um trânsito em cadeia, pega um, depois pega outro, depois pega outro, mas não é simultâneo, mas é um atrás do outro, ok. Quem tem estélio, cara, é um atrás do outro. Não, porque a minha Vênus é 21 de Libra, então tá tudo pegou, né? Tudo pegou. Ou quem tem estélio, né? Quem tem um planeta atrás do outro, vai pegando um por um, assim, positivamente ou complicadamente, ok? Bom, vamos parar aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade a Júpiter-Sol e entra no Júpiter-Lua, Júpiter-Mercúrio. Mesmo você tendo um trânsito difícil, se você tiver um trígono também, ele ajuda, por exemplo? Não, ele ajuda porque são assuntos diferentes. Assuntos diferentes, significados diferentes, casas diferentes e regências diferentes. Né? Ok? Um está pegando uma coisa, outro está pegando outra. Você pode estar brigado com o seu melhor amigo e reatando com o seu companheiro. Isso depende da... Tá?